Nós vamos falar hoje aqui, começar a falar sobre o juízo de Deus e a ira de Deus também. Há uns anos atrás, eu ouvi o missionário R.R. Soares ministrar sobre esse assunto, e ele falou uma coisa muito séria, muito importante. Ele disse que a ira de Deus, ela é tão santa quanto o amor de Deus, quanto a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Nós falamos muito sobre o amor de Deus e falamos muito sobre a graça de Deus, e temos que falar sobre a graça de Deus, temos que falar sobre o amor de Deus. Eu sou um pregador da graça e do amor de Deus, mas eu estaria errado se eu dissesse para você que o amor de Deus tolera qualquer coisa, porque não é isso. O amor de Deus, ele faz uma coisa diferente. O amor de Deus, o que ele fez por nós foi abrir para nós uma porta para que nós pudéssemos chegar a Deus e receber o perdão dos pecados, receber a salvação. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo para nós começarmos a falar sobre esse assunto lá em Romanos, capítulo de número 1. Carta do nosso irmão Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. O texto aqui, pessoal, é bem grande, não dá tempo de eu ler tudo. Então eu vou pegar 3 versículos aqui. Mas se você ler até o final do capítulo, você vai ficar assombrado, irmão, com as coisas que Deus nos revela a respeito do juízo dele, da ira dele. Romanos capítulo 1. Começando no verso 18, a palavra do Senhor diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Então olha para o pastor. A ira vem do alto, vem de Deus. E vem sobre quem? Sobre os homens que detêm a verdade, ou seja, que rejeitam a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, ela está exposta a todos nós. E nós temos que orar a Deus por aqueles que ainda não conhecem a verdade, para que a verdade chegue a eles também. A Bíblia Sagrada diz que esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Amém? O evangelho tem avançado, nós temos alcançado pessoas, irmão, nos lugares mais remotos do mundo que você possa imaginar, lugares onde é proibido falar de Jesus, nós temos conseguido falar de Jesus. E quando todos os homens ouvirem falar de Jesus, ninguém será inexcusável. Ninguém poderá dizer que pecou porque não sabia. Olha o verso de número 2. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Deus tem permitido que tudo, que a palavra dele, mas o próprio universo, a própria criação de Deus revela o Criador, manifesta Deus. Aí o verso 20 diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Para aqui um pouquinho. Ainda que alguém diga: mas pastor, nem todos conhecem a Escritura, nem todos conhecem a palavra, mas a própria criação revela o Criador. Uma vez eu ouvi um pregador contando num livro uma coisa muito forte. Ele disse que ele e um amigo estavam andando num lugar muito, vamos dizer assim, muito isolado, praticamente deserto. E eles estavam andando já há algumas horas, sem comer nada e sem beber nada. Estavam com fome e com sede, mas eles andaram e não tinham visto nenhuma casa. De repente, meus irmãos, eles viram de longe uma cabaninha, uma casinha bem simples. Um olhou para o outro e disse assim: vamos até lá. E eles chegaram e viram que a porta não estava trancada. Bateram e ninguém abriu. Mas como a porta não estava trancada, eles fizeram o quê? Entraram. Quando eles entraram, eles viram que a casa estava arrumadinha, que estava tudo no lugar. Eles viram que a casa tinha um fogãozinho a lenha,
E eles chegaram perto e viram que o fogão ainda estava o quê? Quente. Tinha panela no fogo, a panela ainda estava quentinha. Um olhou para o outro e disse assim: tem alguém morando nessa casa. A pessoa saiu e logo volta. É melhor a gente esperar do lado de fora. Vocês entenderam? O que isso tem a ver, pastor? Ainda que você bata e ninguém responda, você percebe pelos sinais que tem alguém morando naquela casa. Irmão, quando nós olhamos a criação de Deus, nós vemos que tudo está no devido lugar. Esse nosso planeta, irmão. As pessoas aí insistem, né, aqueles que se dizem entendidos, eles insistem em dizer que a vida humana é fruto de um monte de eventos aleatórios, de um monte de coincidências, vamos dizer assim. Mas, irmão, a Terra, ela está no lugar exato. Se ela tivesse um pouquinho mais perto do Sol, um pouquinho, quando eu falo um pouquinho, é coisa de alguns quilômetros, não teria como haver vida aqui, seria quente demais. Se ela tivesse um pouquinho mais longe, não teria como haver vida. Seria frio demais. A nossa Lua, irmão, se a Lua tivesse um pouco mais distante, as marés iam ser todas desreguladas, não ia ter como ter vida. Nós não estaríamos aqui. As águas iriam cobrir o planeta. Ou então, haveriam lugares onde teria muita água, outro lugar seria deserto, não comportaria vida. Tudo está no devido lugar. A gente percebe, olha para o pastor, pelos sinais, pela posição das coisas, que há um Criador, que Ele colocou tudo do jeito que Ele queria. Amém? Então você percebe que mesmo nas sociedades mais isoladas do mundo, nas civilizações mais escondidas, você chega até aquelas pessoas e elas acreditam que há um Deus. Por quê? Porque quando elas olham tudo, elas sabem, isso não veio do nada. Alguém fez tudo isso. Por essa razão, e principalmente pelo que Deus revelou a nós, e muito mais a nós que somos conhecedores da verdade da palavra de Deus, que já conhecemos, já ouvimos falar do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo. O que isso faz conosco? Isso faz com que nós sejamos indesculpáveis. Olha o que diz o finalzinho do texto, a última linha. Para que eles fiquem inexcusáveis. Ninguém, irmão, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer que não sabia, de dizer que não tem culpa. E a verdade é que todos nós somos culpados, porque todos somos pecadores. Amém? Mas eu falei para você no começo da pregação que o amor de Deus é verdadeiro. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores e enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós e abrir para nós uma porta de salvação. Diga glória a Deus. Agora, infelizmente, é sobre isso que eu quero tratar hoje. O mundo não entende, irmãos, a pregação do juízo de Deus. E também não entendem a pregação do amor de Deus. Eles não entendem a pregação do juízo porque eles dizem: como pode um Deus bom colocar pessoas no inferno? Não entendem isso. Aí, olha para o pastor, eles aceitam em alguns casos. Aparece aí de vez em quando, infelizmente, uma pessoa que faz uma maldade muito grande, é usada pelo inimigo. Essa semana, não sei quando que você em casa vai assistir, mas nós estamos naquela semana onde, infelizmente, uma pessoa entrou dentro de uma creche e tirou a vida de crianças, né? A gente vê essas coisas e, nesses casos, as pessoas até acreditam no juiz. Não, esse cidadão tem que pagar. E outros casos parecidos. Eu não estou julgando a pessoa. Eu estou falando que é o que dizem. Amém? E o que os homens não entendem, o que a humanidade não entende, é que nós somos tão culpados quanto aquele homem que fez aquilo. Nós somos merecedores da mesma punição e do mesmo inferno. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Mas eu nunca roubei ninguém. Eu quero que você entenda o seguinte, irmão. Quando o barco está afundando, não importa se a pessoa que está dentro dele pecou pouco ou pecou muito, elas vão afundar e vão para o mesmo lugar. Todos nós estamos no mesmo barco. A humanidade toda está condenada pelo pecado de Adão. Todos nós nascemos com o pecado, com essa natureza pecaminosa, e a nossa vida, irmão, é pecar.
Ainda que você não seja muito usado no pecado, mas você também é pecador. E você necessita de arrependimento. Todas as pessoas precisam de arrependimento para ter a salvação. E esse é o grande problema do mundo. É quando você diz às pessoas que elas têm que se arrepender, mas elas dizem: se arrepender do quê? Eu não faço nada de errado, eu não sou pior do que ninguém. Não é isso que você escuta? E esse é o problema, irmão. As pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam no juízo de Deus. Eu falei no culto anterior que o Senhor Jesus disse que os dias da vinda dele serão comparáveis aos dias de Noé. Quando Noé, meu irmão, recebeu a revelação do dilúvio, muito antes, os homens já estavam sendo avisados do juízo de Deus. O bisavô, olha para mim, preste atenção. O bisavô de Noé chamava-se Enoque. Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém pai de Lameque e Lameque pai de Noé. Então, Enoque era bisavô de Noé. Esse Enoque, ele andou tão perto de Deus que Deus não deixou ele morrer. A Bíblia diz que ele foi levado para Deus, Deus o tomou para junto de si. Na carta de Judas, que Judas escreveu, não o Iscariotes, pelo amor de Deus, tem gente que a gente fala Judas, a pessoa já fica, meu Deus, não. Antes do livro do Apocalipse tem uma epístola chamada Judas. Esse Judas foi um santo homem de Deus, inclusive ele era irmão de Jesus, filho de José e filho de Maria. Apesar que Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo, a gente sabe disso, mas José e Maria tiveram outros filhos, entre eles esse Judas que escreveu a carta que está antes do Apocalipse. E esse Judas, e lá na carta de Judas, irmão, você vai ler a Bíblia falando que Enoque já anunciava o juízo de Deus. Enoque já dizia que o Senhor viria com milhares dos seus santos para trazer juízo sobre a humanidade ímpia. Então Enoque, centenas de anos antes de Noé, ele já falava para os pecadores: virá um juízo de Deus. Ele não sabia como seria. Ele não sabia que haveria um dilúvio. Mas Deus já tinha revelado para ele: esse povo pecador, essa humanidade pecadora será punida. Gerações depois veio Noé. E em Noé a revelação foi plena. Quando chegou em Noé já não tinha mais ninguém. Toda a humanidade estava contaminada pelo pecado. Sobrou apenas Noé e os filhos dele. Então Deus disse: Noé, eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra. E toda a vida será desfeita. Todos irão perecer. Irmão, sabe quanto tempo Noé levou para construir a arca? Mais ou menos 100 anos. A Bíblia diz que Deus revelou a ele quando ele tinha 500 anos. Quando ele tinha 600 anos, a arca ficou pronta. E durante todo esse tempo, 100 anos, Noé foi um pregador da justiça de Deus, está escrito. Noé dizia às pessoas, Noé falava às pessoas: virá um dilúvio, e a única salvação é a arca que eu estou construindo. Zombavam dele. Ontem eu vi o missionário R.R. Soares pregando, no Show da Fé. Ele estava dizendo que provavelmente dentro da arca tinha lugar para outras pessoas. Deus colocou um casal de cada animal. Eles foram entrando como as pessoas entram no casamento. Vocês já viram? Eles foram entrando bonitinho. Foi Deus que levou. E tinha espaço para a família de Noé. Talvez tivesse espaço para outras pessoas. Mas ninguém acreditou na mensagem de Noé. Quando Noé dizia que Deus iria julgar os pecados da humanidade, trazendo um dilúvio, ninguém acreditava. As pessoas zombavam. E aí, meu irmão, tem um versículo da Bíblia que quando eu leio, eu fico até arrepiado. A Bíblia diz que então Deus fechou a porta da arca. Não foi, irmão, Noé que trancou a porta da arca, foi Deus. E a porta que Deus fecha? Irmão, quando Deus fechou a porta da arca, o que se passou fora da arca deve ter sido uma cena de filme de terror. Desculpa expressar assim, mas para você entender. Um amigo meu morou no Japão.
Faz uns anos já que ele contou para mim. Ele morou lá naquela cidade onde caiu a bomba. Ele morou em Hiroshima. Hiroshima é uma cidade muito bonita, se você não sabe. Muito bonita. Eles reconstruíram a cidade é linda. E ele morou. Mas ele disse que um dia ele estava trabalhando e soou o alarme de tsunami. Todo mundo que trabalhava naquele horário correu. Eles foram para o prédio mais alto que tinha naquela região. Subiram na parte mais alta. E ele disse assim para mim, ele falou para mim: pastor Alex, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Porque você via o mar engrossando e aquelas ondas, de repente, elas iam entrando, a água ia entrando por meio das ruas, ia arrastando casa, ia arrastando carro, aqueles carros pesados, aquelas carretas gigantes, aquilo ali parecia nada, pastor, parecia que estava levando papel a água. E a água ia subindo, subindo, e a gente lá em cima torcendo para a água não chegar na altura que a gente estava. Assim, pastor, foram momentos de terror. Agora eu imagino, irmão, a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus abriu as portas do abismo. O abismo, para quem não sabe, é o oceano. Veio água de cima e veio água de baixo também, irmão. Choveu 40 dias sem parar. O que acontece aqui em Taubaté quando cai uma chuvinha de 2 horas, uma chuva mais pesada? Tem bairro que fica alagado, tem ou não tem? Você não consegue sair de casa. Tem gente aqui que entra água dentro de casa. Eu era pastor em Mauá, teve uma madrugada que caiu uma chuva, pessoal, um pouquinho maior. Teve amigo meu que estava na Marginal, ficou preso. Teve um pessoal que morava lá, amigos meus lá de Suzano, onde eu fui pastor, que eles ligaram para mim, pessoal. Teve gente que teve que ficar em cima da mesa de casa. Teve uma senhora que só deu tempo dela pegar a filha dela e sair, o marido sair, irmão. Eles tiveram que pegar a menina e sair com a menina levantada, porque eles saíram com a água na altura do peito. De uma chuva que caiu. Uma chuva de 2, 3 horas, pesada. Agora imagina 40 dias aquela chuva torrencial, como se tivesse aberto uma cachoeira, vindo do céu. E aqueles tsunamis subindo. Irmão, naquela hora, você pode ter certeza, teve muita gente que orou. Teve muita gente que gritou: Deus, eu acredito, eu me arrependo. Mas não dava mais tempo. Deus já tinha fechado. Eu estou aqui hoje dizendo para você, irmão, a porta está aberta. A porta está aberta. Não espera a porta se fechar para se arrepender, para abandonar o pecado. Só que mais uma vez eu digo, vão ter pessoas que vão dizer: pastor, mas Deus é amor. O povo do dilúvio falava a mesma coisa. Quando Noé dizia: gente, vocês têm que se arrepender, porque Deus vai destruir, as pessoas falavam: pastor, Noé, até parece, Noé, que Deus vai destruir a gente, só porque a gente gosta de uma festinha, só porque eu estava casado com a Mariazinha, larguei a Mariazinha, agora eu estou com a Joaquina, só por causa disso. Mas Jesus disse que seria como nos dias de Noé, em que se casava e se dava em casamento, ou seja, ninguém era mais de ninguém, ninguém mais queria respeitar nada, as pessoas só queriam viver a vida entre aspas, para diversão. Não é que seja pecado se alegrar, mas o principal da vida é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, amém, irmão? Não é viver para a carne, não é viver, minha irmã, viver, meu irmão, para os prazeres lascivos, sujos, errados desse mundo, como o mundo tem vivido. E aí é o que eu digo, as pessoas não entendem o amor de Deus. Elas acham que o amor de Deus tolera tudo. Não, eu posso viver do jeito que eu quero e Deus tolera. Não é isso que Deus entende como amor. A Bíblia Sagrada fala em João capítulo 14, verso 15. Eu vou ler aqui, eles vão colocar ali para mim. João capítulo 14, verso 15. O Senhor Jesus disse assim, se me amardes, guardareis os meus. O que é que Deus entende como amor? Deus entende como amor a obediência aos mandamentos, a palavra dele. Mandamento não é só aqueles 10 lá que Moisés escreveu, amar a Deus e não roubar, não matar. Toda a palavra que Deus revela a você. Você vem num culto como esse, você está ouvindo a pregação e você entende que você tem que fazer uma coisa, aquilo ali se tornou um mandamento, é a vontade de Deus para a sua vida. Se você ama a Deus, o que você vai fazer? Você vai guardar aquele mandamento, você vai obedecer aquela palavra. Você está num culto como esse e Deus fala para você: meu filho, eu quero que você pare de fazer tal coisa é errado, é pecado, largue, pare de fazer isso.
Se você ama de verdade, o que você vai fazer? Você vai guardar o pastor, mas é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu faço por prazer. Mas Deus está mandando você parar. Se você ama, você vai guardar o Ah, pastor, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Olha o que está escrito no versículo 21. João 14, 21. Isso aqui é palavra para acordar a gente. Ó. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ponto e vírgula. Para aqui. De novo, Jesus está reforçando. Quem ama a Deus é aquele que tem o mandamento e guarda, e obedece. Amém? Agora olha o que está escrito depois do ponto e vírgula. Ó. E aquele que me ama. Para aqui. Quem ama é quem guarda o é quem é obediente à palavra. Só o que Deus pede para mim e para você é obediência à palavra dele. Olha o que ele diz. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Tem uma condição ali. O Pai ama quem? O Pai ama quem? Aquele que ama a Jesus. Aquele que guarda o mandamento. Vamos ler de novo para ficar bem claro? Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem ama é quem obedece à palavra, quem guarda o mandamento. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Aí a Bíblia diz, né? E eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus vai te amar também e vai manifestar o poder dele na sua vida. Vai fazer maravilhas, diga amém. Mas isso é para quem ama. E só quem ama é que será amado do Pai. O mundo não entende isso. Eles acham que Deus ama o pecador do jeito que ele é. Não é assim não. Para que as pessoas possam experimentar o amor de Deus, elas têm que amar a Deus. E amar a Deus é guardar a palavra, é obedecer. É fazer o que Deus manda. Quem, olha para o pastor, quem não ama a Deus, não vai experimentar o amor de Deus. Ah, pastor, mas Deus é mau. Deus não é mau. Deus é tão bom que a Bíblia fala lá em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, Deus enviou Jesus para nos salvar. Nós estávamos longe do amor de Deus. O amor de Deus era inacessível para nós. E o que foi que Deus fez? Deus abriu através de Jesus uma porta de salvação para nós. João capítulo 10, verso 9, está escrito assim, Jesus disse, eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Eu falei num outro culto, mais ou menos assim. Imagine que você está dentro de uma casa toda trancada. Janelas trancadas, portas trancadas, você não tem como sair. E de repente, dentro daquela casa começa um incêndio. Você está condenado. Você não vai conseguir escapar. Não há uma saída. Só que de repente vem alguém de fora, alguém de cima. Ele abre uma porta por cima, ele entra, amém? Ele desce lá no meio das chamas, irmão, irmã, e ele dá a própria vida dele para abrir uma porta para você poder escapar. Ele quebra uma parede, ele está ali se queimando, se ferindo, ele vai morrer, mas ele está fazendo aquilo para você ter uma saída. Foi o que Jesus fez. Ele veio da onde nós não poderíamos estar, desceu no meio do nosso incêndio, da nossa destruição e abriu uma porta para nós. Diga glória a Deus. Agora, sabe qual é o problema do mundo? O problema é que a porta está aberta. Só que as pessoas dizem, não, mas por essa porta eu não quero entrar. Eu não quero passar por aquela porta. Eu quero ficar aqui no meio do fogo. Porque eu sou feliz aqui no meio do fogo. É o que as pessoas estão fazendo. A única saída é Jesus, irmão. Não tem outro caminho. Ele disse, eu sou a porta. Jesus é a porta que Deus abriu para mim e para você, para que nós possamos receber a salvação. Olha como Deus nos ama, irmão. Nós estávamos condenados, mas Deus olhou para mim, olhou para você, sabendo que eu mereço a condenação,
sabendo que você merece a condenação pelos seus pecados, mas Deus nos amou e Ele disse, não, eu vou dar uma saída para eles. Eu vou enviar o meu filho para que o meu filho seja a porta de saída. E Jesus veio, meu irmão, e Ele sofreu. Ah, como sofreu. Pagou um preço muito alto, mas Ele se tornou a saída para nós. Hoje eu estou terminando com vocês essa campanha da saída. Por isso que eu estou pregando essa mensagem. Jesus é a saída para o mundo, irmão. Ele é a saída para o pecador, Ele é a saída para todos que estão sofrendo. Tudo que a pessoa tem de fazer é ir até Jesus. É guardar a palavra de Deus. Tudo que Deus pede a mim, a você, é obediência. Quando você começa a obedecer a palavra de Deus, você está entrando pela porta que é Jesus. E você vai encontrar salvação. Quem crê, diga glória a Deus. Agora o mundo rejeita que vai haver um juízo. Não acreditam, que pena, porque vai haver. Vai haver. E todos aqueles que não tiverem passado pela porta serão condenados. E rejeitam o amor de Deus. Como pode um Deus que ama mandar pecadores para o inferno? Deus, realmente, os pecadores irão para o inferno. Mas ninguém poderá dizer que Deus não abriu a porta. Amém? No dia que o pecador estiver indo para o inferno, ele vai gritar, ele vai dizer, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus vai dizer, a porta estava aberta para você o tempo todo. Você não entrou porque você não quis. Eu quero terminar a mensagem falando para você o seguinte, irmão. Deus tem poder para fazer isso. Não cabe a mim nem a você questionar Deus. Nós temos que aceitar a misericórdia de Deus. Em Romanos capítulo 9, vamos lá por favor. Romanos capítulo 9. Romanos 9 é aquela passagem da Bíblia, irmão, que muita gente cria uma polêmica tremenda em cima dela. Tem muita gente que entende tudo errado em Romanos 9 e começa a falar que Deus criou umas pessoas para ir para o inferno. Na verdade não é isso não. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje, não dá tempo da gente falar isso. Mas lá no versículo de número 21, vamos lá, Romanos capítulo 9. Versículo 20 e versículo 21. Eu vou ler só esses dois versículos aqui. Romanos capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 20 diz assim, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? O que é replicar? É contender, é brigar, é discutir, é não aceitar. Amém? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Questiona. Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Pastor, eu não entendo por que Deus permite que pessoas vão para o inferno. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele tem o poder. Ele tem o poder de salvar e Ele tem o poder de condenar. Amém? E o versículo 20 diz, quem sou eu para questionar a Deus? A maior, entenda, tirando todas as polêmicas e questionamentos que essa palavra aqui tem, o que eu queria que você entendesse é o seguinte, irmão, a maior besteira do homem é querer questionar a Deus. Ai, eu não entendo por que Deus não aceita o homossexualismo. Tem um monte de gente que fica nessa briga aí. Ah, eu não entendo por que Deus não aceita o homem ter várias mulheres. Eu não aceito por que Deus não aceita o homem tomar uma cervejinha, é tão gostoso. Sabe por que Ele não aceita? Porque Ele é Deus. Ele tem o direito, meu irmão, de fazer as coisas do jeito que Ele quer. Amém? Você está construindo uma casa, você faz ela do jeito que você quer. Alguém vai chegar lá e vai falar, por que você pintou a casa de amarelo? Você vai dizer, porque a casa é minha. É assim ou não é? Sim ou não? Vocês já ouviram a história? Já contaram para vocês? Nunca contaram para vocês, não? Não? Do homem que estava plantando tâmara no quintal da casa dele? Você sabe que dizem que um pé de tâmara leva 100 anos para crescer e dar fruto. Eu não sei se é verdade, não. E tinha um vozinho, irmão, no quintal da casa dele plantando. Aí chegou um rapaz e falou assim, ô vô, senhorzinho, você sabia que tâmara leva 100 anos para crescer? Ele, sei. Então por que você está plantando? Ele pensou que o vô ia chegar para ele e falar, meu filho, se todo mundo pensasse assim, ninguém ia comer tâmara, né?
Um dia meus netos vão comer. Ele pensou que o velho ia falar assim para ele. O velho olhou para ele e falou assim: porque o quintal é meu, eu planto o que eu quero. Cuida da tua vida. Mudou a vida de vocês essa história, né, irmão? Irmão, por que Deus fez as coisas do jeito que fez? Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Amém? Ele é o oleiro. Ele faz o barro, o vaso do jeito que Ele quer. Amém? Então, pastor, por que Deus manda pecadores para o inferno? Porque Ele é Deus. Amém? Pastor, por que o cidadão fez a coisa errada a vida inteira e Deus perdoa? Porque Ele é Deus. Ele tem poder, versículo 21. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Ele tem o poder de honrar e ele tem o poder de desonrar. Ele tem o poder de salvar e ele tem o poder de condenar. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas não há justiça nisso. Há justiça nisso sim. Sabe por quê? Olha para o pastor. Porque Deus nunca condenou um vaso que não tenha se arrependido. Deus não condena o vaso que está na mão dele. Eu preguei semana passada, Jeremias 18, versículo 1. Vamos ver se alguém coloca lá dentro para mim rapidinho. Jeremias 18, 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, versículo 2. Levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Verso 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ficava rodando o barro e ele ia colocando as mãos e dando forma no barro. Verso 4. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou aonde? Se quebrou aonde? Na mão do oleiro. Eu falei para você pode até quebrar, mas tem que ser na mão de Deus, porque Deus te conserta. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Em outras palavras, ele não jogou a massa fora, ele fez um vaso novo. O vaso que está na mão de Deus, ele faz um vaso novo. E se você ainda tem alguma dúvida de que essa palavra é uma palavra de salvação, olha o que diz depois, versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, 6. Não poderei eu fazer como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. O segredo é você estar na mão de Deus. O pecador, olha para o pastor Alex, o pecador que não se arrepende não está na mão de Deus. O pecador que não vai a Deus e fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu me arrependo, ele está longe de Deus. Deus não pode consertá-lo. Mas nós somos o vaso na mão do oleiro. Você está na mão de Deus. Quem é de Jesus aqui? Então olha o que diz o versículo 7. Olha o 7. 7. No momento em que eu falar, Deus falando, contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir. 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Irmão, quando Deus fala, Ele não está brincando. Se Deus está dizendo, eu vou destruir, Ele não está brincando. Ele está falando sério. Deus mandou Jonas ir até Nínive e dizer, vai lá e diga que aquela cidade está condenada. E Deus ia destruir Nínive. Só que quando Jonas pregou, aquele povo se arrependeu. Deus não destruiu. Em outras palavras, o vaso pode ser vaso de desonra. O vaso pode estar pode estar quebrado. Se eu te der um vaso quebrado, você aceita? Porque ele é um vaso desonroso. Poxa, que desonra. Me trouxe um vaso quebrado. Só que na mão do oleiro, aquele vaso se torna um vaso novo. Amém, irmãos? Aquele vaso é refeito. Você pode estar quebrado, você pode estar mal, mas se você for às mãos de Deus, se você for a Ele e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo, me perdoa, salva-me. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O oleiro pode perdoar você e pode fazer de você um vaso novo. Aí está a justiça de Deus, irmão. Pastor, eu não entendo como é que Deus faz vasos para desonra. Nenhum vaso na mão de Deus é vaso de desonra. O vaso que está na mão de Deus, a pessoa que se arrepende, que se converte, ela pode ser feita um vaso de honra. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, por favor. Capítulo 2, versículo 20. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Diz assim, ora, numa grande casa
Não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. É verdade. Nós temos visto quantas pessoas aí no mundo se desonrando o próprio corpo, fazendo tudo que desagrada a Deus. É verdade ou não é? Mas olha o que diz o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será o quê? Vaso para a honra. Olha para mim, irmão. Você pode estar todo sujo, mas se você se purificar, se você for a Deus hoje, se arrepender do seu pecado, você será feito um vaso para a honra. Deus vai perdoar você, diga amém. Aqui, ó, aqui na minha mão tem um copo. Eu não sei por onde esse copo passou. Pode ser que um dia ele tenha andado no meio da sujeira. Mas ele está tão limpo agora que para mim não faz diferença. Esse aqui pode ter sido já um vaso de desonra, mas hoje ele está limpo, ele é um vaso de honra. Olha onde ele está no altar de Deus. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Santificado, sabe o que é santificado? Exclusivo, você é só de Deus. E idôneo, capaz, digno, para uso do Senhor, Deus vai te usar. Preparado para toda boa obra. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. O oleiro quer, meu irmão, fazer de você um vaso novo agora.